Boa noite, muito boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma transmissão aqui da USE Distrital Doutor Curuvi. Hoje, sábado, dia 5 de setembro de 2020. Mais um Evangelho nos Ares. Que você esteja bem e que nós consigamos, nessa noite, nos unir um pouco mais em pensamento e em sentimento. Então, vamos fazer a nossa prece inicial. Querido Mestre Jesus, seja conosco nesta noite. Nós possamos nos unir em pensamento, não somente nós que aqui estamos, mas também os bons espíritos, auxiliares de Jesus, que possam vir ao nosso encontro, encontrar morada em nossa casa, em nosso lar, e nos fortalecer nessa noite. E juntos possamos pedir a Deus, nosso Pai, que é Pai de amor, Pai de bondade, a proteção necessária e a permissão para mais um Evangelho nos Lares. Que assim seja. Então, ouvindo o Evangelho que já foi gravado pela nossa querida Creuza, vamos ouvir então? Boa noite, queridos amigos, paz e luz a todos nós que aqui estamos reunidos mais uma vez em nome de Jesus para o nosso estudo e aprendizado por meio do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo de hoje é o 11, Amar o próximo como a si mesmo. E vamos ler o item 14, Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve haver, entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina, uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes e os criminosos como criaturas de Deus, a quem o perdão e a misericórdia serão concedidos na medida que se arrependam, assim como acontecerá a vós, em relação às faltas que cometeis contra sua lei. Tende sempre em mente que sois mais repreensíveis e mais culpados que aqueles a quem recusais o perdão e a comiseração, pois muitas vezes eles não conhecem a Deus como vós o conheceis, e se lhes há pedido menos que a vós. Não julgueis, caros amigos, não julgueis, pois o julgamento que usardes ser-vos-á aplicado ainda mais severamente, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo não as considera sequer faltas leves? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhá-la. Não, não é somente isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência sempre concedida e em todas as coisas que concedeis a vosso próximo. Podeis também exercer essa sublime virtude em relação a muitos seres que não precisam de esmolas, mas sim de palavras de amor, consolação e encorajamento que as conduzirão ao Senhor. Digo ainda
que estão próximos os tempos em que a grande fraternidade reinará neste globo. A lei do Cristo é a que irá reger os homens. Só ela será o freio e a esperança e conduzirá as almas às moradas felizes. Amai-vos, pois, como filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre os outros infelizes, pois é Deus quem quer que todos sejam iguais. Não desprezeis ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós para que vos sirvam de ensinamento. Logo, quando os homens forem levados às verdadeiras leis de Deus, não mais haverá necessidade desse tipo de ensinamento. E todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados, com suas tendências em mundos harmonicamente inferiores. Deveis a esses de quem vos falo o socorro de vossas preces. Esta é a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso: é um miserável, é preciso expurgá-lo da terra. A morte que se lhe inflige é muito amena para um ser como este. Não, não é assim que deveis falar. Olhai Jesus, vosso modelo, o que diria se visse esse infeliz junto de si? Lamentá-lo-ia, iria considerá-lo um doente muito miserável, estender-lhe-ia a mão. Vós, na realidade, ainda não podeis fazer isso, mas podeis ao menos orar por ele, assistir seu espírito durante os instantes que ainda deve passar na terra. Se orardes com fé, o arrependimento pode tocar-lhe o coração. Ele é tão vosso próximo quanto o melhor dentre os homens. Sua alma desgarrada e revoltada foi criada como a vossa, para aperfeiçoar-se. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Este trecho foi ditado por Elisabeth de França, em Le Havre, 1862. Que assim seja. Que assim seja, Cleusa. Obrigado pela leitura. E nós temos aqui um comentário que chegou pelo WhatsApp da nossa querida Flávia Silveira de Lima, lá de Fortaleza. Um abraço, Flávia. Vamos ouvir o seu comentário. Boa noite a todos. Muita gratidão de participar de mais um evangelho junto com vocês. Que Jesus ilumine nossas mentes, nossos corações, para que estejamos mais receptivos aos ensinamentos do evangelho da noite de hoje. Hoje com o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E o item 14, caridade para com os criminosos. Amar o próximo como a si mesmo. É a gente sempre se colocar no lugar do outro. É a gente tentar compreender o momento do outro, né? Caridade para com os criminosos. Nós temos que ter caridade primeiro para conosco com mesmo, né? Com as nossas imperfeições e também com o próximo, porque nós precisamos compreender que cada um está no seu momento, cada um está no seu grau de evolução. Todos merecem a nossa caridade, a nossa compreensão.
relação aos criminosos, né? A gente nunca deve criticar, a gente nunca deve, como se diz, atirar a primeira pedra, né? Porque nós não sabemos o que nós já fizemos. Lembrando que nós somos seres milenares, né? Já vivemos muitas e muitas encarnações. Quem sabe nós já não estivemos nesse lugar, né? Na condição de criminoso. Não que nós sejamos coniventes aos erros de ninguém, nem aos nossos, mas que nós possamos ter caridade, que nós possamos acreditar na mudança do ser humano. Um dia todos nós seremos espíritos superiores. Demore mais ou menos, cada um no seu ritmo de evolução, né? Deus dá condições igual para todos nós. Cada um aproveita a sua maneira, como consegue, né? Mas nós temos toda uma bússola que é Jesus, né? Se nós nos guiarmos por Ele, nós conseguimos evoluir, nós conseguimos essa caridade para com todos. Gratidão por mais uma oportunidade. Um beijo para todos. Fiquem com Deus. Aí a Flávia de Fortaleza, trazendo seu comentário sobre o tema de hoje, caridade para com os criminosos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Amai aos nossos inimigos. Amai ao próximo como a si mesmo. Muito bem. Antes dos comentários da Creuza, do Antônio, vou aproveitar e já falar alguma coisa a respeito desse tema, né? Que o Espiritismo traz luz nova no entendimento das coisas. A aliança da ciência com o Espiritismo, da filosofia com o Espiritismo. E as ciências têm um campo chamado ciências humanas, né? A filosofia faz parte dela, mas o direito também faz parte dela. Então, essa aliança é tão necessária para que nós possamos olhar para o outro e ver nele um ser espiritual que está tendo uma experiência aqui no mundo material. E para nós espíritas, essa não é a primeira experiência, não é a primeira vida de ninguém neste mundo. Nós somos muito complexos, tivemos várias reencarnações para chegar até aqui. E neste caminho de aprendizado e de progresso, porque essa é a lei maior, a lei de Deus, nós cometemos erros e acertos. E quando erramos, perante a lei divina, já somos, sim, criminosos, se entendermos que não cumprir ou agir contrariamente a uma lei natural constitui já um crime, entendendo que ou nós mesmos ou alguém das nossas relações vão sofrer algum tipo de prejuízo. Olha, tanto nós mesmos quanto alguém das nossas relações. Então, nós sempre temos uma nova chance dentro dessa lei maior que é a lei de Deus. As condições dessa nova chance depende exatamente de como nós vivemos essas nossas experiências.
Por isso, o que nós estamos passando hoje é provavelmente resultado de ações nossas no passado recente desta vida, ou no passado que nós podemos chamar de remoto, né, que estão nas vidas passadas. Se a lei de Deus nos dá a oportunidade de recomeçar, para que possamos reparar o mal que fizemos, e antes de reparar o mal, a ação é nossa, nós temos que estar arrependidos, senão nem vamos pensar nisso. Também é natural que aqueles que convivem conosco no nosso plano material tenham uma nova oportunidade. Assim como Deus, o Pai, o Criador, nos ama, façamos também a nossa parte, olhando para aquele que errou como alguém que está necessitando aprender de uma nova oportunidade, não fugindo às consequências dos seus atos. Porque se os nossos atos têm consequências perante a lei divina, e tem certamente, não há nenhum ato que pratiquemos em desarmonia com a lei de Deus que passará sem a devida consequência. Também aqueles que convivem conosco no plano material terão a sua oportunidade para reparar ou recomeçar. Porque às vezes a reparação não é nesta vida. Algumas vezes é, outras não. Então, esse capítulo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, esse item, caridade para com os criminosos, mostra o quanto a nossa sociedade ainda necessita de aliar aos seus conhecimentos, às suas práticas, o Espiritismo, o cristianismo de Jesus, o cristianismo, ou o Espiritismo cristão, como queiram. Então, eu faço essa ressalta de minha parte, e passo aí a Creus, Antônio Freire, que fique à vontade para darem continuidade aos comentários do Evangelho de hoje. Boa noite, Dimar. Boa noite a todos. YouTube, Facebook, né? Também. Que bom. Quanto ao tema, né? Muito bem dito, né? Quando o Dimar lembra e a nossa irmã Flávia também lembrou sobre as diversas reencarnações que nós tivemos. E somos espíritos que recebemos novas oportunidades quando reencarnamos para exercitarmos as leis naturais, né? Eu não digo dívidas, porque nós, quando reencarnamos no véu do esquecimento. Então não sabemos. Não sabemos dos nossos erros efetivos, mas sabemos que estamos aqui efetivamente para a oportunidade de nos reformarmos intimamente, para tomarmos decisões certas, vivendo em sociedade, né? E sabendo que cada um de nós tem as suas tendências. Por isso, não devemos escandalizar os erros dos nossos semelhantes. Porque toda ação gera uma reação. Em termos de leis naturais, nós não devemos criticar ou apontar os erros dos nossos semelhantes,
porque sabemos que isso também vai nos gerar uma reação pelas leis naturais. Reconhecemos os erros dos nossos semelhantes, em primeira mão, os nossos, para que nós possamos nos corrigir, mas não devemos apontar. Apesar de reconhecermos os erros dos nossos semelhantes, não devemos apontá-los. E se apontá-los com discrição, sem escândalo, para que nós possamos contribuir, para que eles possam ter consciência e se corrigir. É claro que nós vivemos pela lei dos homens, lei dos encarnados, vamos dizer assim, espíritos encarnados. Nem todos, ou a maioria, ainda tem essa consciência. Porque a partir do momento em que nós apontamos de forma escandalosa os erros dos nossos semelhantes, nós também estamos contribuindo para que eles continuem errando. Eu diria até que, em um momento de desespero, porque tenho quase certeza que muitos querem se recuperar, mas não conseguem. Porque o escândalo que é feito com eles pode piorar mais ainda a sua condição. Então, eu lembro que quando Jesus nos trouxe os ensinamentos, ou nos trouxe a lembrança dos ensinamentos naturais, ele deixou bem claro: não vim destruir a lei. Então, entendemos com isso que ele veio cooperar para que a lei dos homens também tivesse a sua evolução de acordo com as leis naturais, para que nós, espíritos encarnados, pudéssemos ter consciência das nossas tendências e evoluirmos. Então, amemos os criminosos, valorizando a vida, não apoiando os seus erros, mostrando a eles que nós vamos contribuir para que eles possam evoluir, moral e eticamente. É isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Oi, boa noite. Boa noite, Edmar, Cris. Boa noite aos nossos amigos que estão aí pelo Facebook e YouTube. Deixe seu like. É isso que já foi dito, né? Piedade, caridade para com os criminosos. A Flávia trouxe muito bem, o Edmar, complementado aí pelo Antônio. E realmente, quando nós entendermos e compreendermos os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da doutrina dos espíritos, meditando e refletindo que nós somos espíritos convivendo e vivendo uns com os outros, porém em diferentes graus de conhecimento, de entendimento, né? E como disse o espírito de Elizabeth, até que muitas vezes esses irmãos, eles são colocados junto a nós para que eles despertem. Então, compete realmente a cada um de nós que estamos buscando conhecimento, buscando entender os ensinamentos, compreender até, não como disse a Flávia, né, passar a mão na cabeça, mas compreender a atitude desses irmãos que não tem o mesmo grau de consciência desperto do que nós. E nós já vimos, né, muito desses ensinamentos, que à medida em que nós formos desenvolvendo, que nós formos mudando, né, alterando o nosso grau de compreensão, melhor nós entenderemos as leis de Deus e, consequentemente, nós as praticaremos.
Eu sempre falo que a cada vez que nós vimos o mesmo item, né, do Evangelho, e esse item, acho que nós já, nessa nossa trajetória aí de tempos de coronavírus, que saudade! Eu acho que já é a terceira vez que nós falamos sobre esse item. E hoje que eu despertei assim para o Espírito que está trazendo a mensagem. É o mesmo que quando fala lá sobre a verdadeira realeza, quando Jesus diz que meu reino não é desse mundo, né? É da Elizabeth. Então, olha como ela cresceu em grau de entendimento, de compreensão, ao ponto de que quando ela era encarnada, ela era uma rainha e achava que todos deveriam estar aos seus pés, e que quando ela retornasse à pátria espiritual, talvez ela nem pensasse nisso, o seu reinado continuaria. E qual não foi a sua surpresa quando ela vê, né, os humildes, os simples, em posição superior à condição dela. E aí ela nos traz, né, essa orientação sobre a verdadeira realeza, e depois vem chamar a nossa atenção para que tenhamos caridade para com os criminosos. Mostrando para nós que, à medida mesmo que nós compreendemos os ensinamentos, nós vamos tendo respeito pelo próximo, seja lá o que o próximo estiver fazendo, qual a sua condição, porque, como até disse também a nossa irmã Flávia, o Edmar, né, Antônio, nós já passamos por isso. E é para isso que nós temos essa infinidade de reencarnação, para que passemos ali por todas as fases, não necessariamente pela fase do mal, né? Mas que compreendamos esses nossos irmãos. Edmar tocou no assunto de que quando nós falamos que todos nós somos criminosos perante a lei divina, em proporções, né? Todos nós somos, e a Elizabeth fala isso aqui no texto, em outras palavras, quando ela diz: não julgueis, caros amigos, não julgueis, pois o julgamento que usardes ser-vos-á aplicado ainda mais severamente, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações são crimes aos olhos de Deus de pureza, e que o mundo não as considera sequer faltas leves? Então, às vezes nós estamos fazendo alguma coisa, mesmo já conhecendo, né, os ensinamentos, mesmo já sabendo, mas nós ainda, de repente, passamos por algum comportamento, alguma situação que aos olhos de Deus de pureza, ou seja, perante as suas leis universais, é crime, porque nós estamos lesando essa lei, mas que passa despercebido, né, pela lei dos homens. E aí, né, é que entra a questão de que todos nós que estamos a caminho, ainda de uma forma ou de outra, praticamos algum tipo de crime perante as leis universais. Então, que nós não sejamos os julgadores, como Antônio falou, não é? A cada um já basta o seu próprio mal. Para que a gente vai ficar alfinetando ainda mais? Nós vimos aí, essa semana mesmo, eu ouvi alguma coisa na condução
de que a pessoa deveria morrer mesmo, porque e a doença que ela teve foi bem feito, sabe? Então, assim, claro que para essa pessoa, de repente, que ela não tem aí esse conhecimento, esse entendimento, esse julgamento dela será mais ameno perante a lei de Deus do que qualquer um de nós que estejamos buscando, né, entender, compreender esses ensinamentos. E é isso. Nós precisamos ver que a natureza não dá salto e que todos nós estamos buscando nos melhorar, porém, o que será que nós já não realizamos até esse ponto em que nós estamos? Então, temos que ter, sim, piedade e caridade para com esses irmãos, porque ainda tem uma atenuante. Nós já estamos a caminho, né? Ainda, mesmo que estejamos ainda ali fazendo algo aqui e ali, mas nós já estamos a caminho, já sabemos das leis de causa e efeito, mas esses nossos irmãos, eles ainda estão fazendo causa e, consequentemente, certamente, eles sofrerão os efeitos dessas causas, né? Então, como será? Então, por isso que nós devemos pensar neles por meio da prece, né? Pedindo a Deus que eles acordem, que eles despertem e orar por nós também, né? Porque nós também somos necessitados e ainda praticamos ainda alguns crimezinhos ainda que leves, mas ainda precisamos também dessas preces e manter o nosso pensamento equilibrado e confiantes no amor do Pai. E que Jesus, né, os envolva esses irmãos e aqueles que o cercam, aqueles que estão junto ali, seus companheiros, nas próprias casas de correção, né? Para que haja também essa compreensão da humanidade que o Edmar falou. Até assim eu entendi na sua fala, né? Que é preciso também que haja a humanidade, porque são irmãos nossos. E estamos aí, às vésperas de um mundo de regeneração, e aqueles que realmente não amolecerem seu coração, não se voltarem realmente para o amor do Pai, né? Não despertarem para esse Pai de justiça, de bondade, por isso mesmo ele está criando mundos onde o próprio Espírito da Elizabeth nos fala que são mundos harmoniosos, preparados justamente para receber a todos nós, né? Porque alguém também vai ter que ir para lá para ajudá-los, para receber a todos nós e assim nos auxiliarmos a crescermos e evoluir para Deus, né? É isso. Obrigado, Cleisa, pelos seus comentários, né? A gente precisa, enquanto humanidade, né? Enquanto sociedade, mudar os nossos conceitos, né? Nós não estamos caminhando com aquilo que os Espíritos nos trouxeram como a terceira revelação. Nós não estamos caminhando com aquilo que Jesus nos trouxe. Vê que Jesus na cruz ouviu o ladrão e consolou o ladrão. Nós às vezes não somos capazes de ouvir uma pessoa que cometeu um crime. Nós julgamos sem saber se a pessoa cometeu o crime.
tem, infelizmente, algumas pessoas aqui encarnadas, né, conosco, passaram por acusações indevidas, por agressões, por coisas que não fizeram, e alguns chegaram até a morte, porque nós queremos fazer justiça. Então, nós vamos ler e reler os ensinamentos, tanto da rainha de tá? Agora voltou. Tinha saldo aqui, mas voltou. Então, tanto quanto a rainha de França, Elizabeth, veio nos alertar, né, sobre essa questão da caridade para com os criminosos, como também tem no caí de novo. A gente tem uma música que fala tropeça aqui, cai a colar, mas depressa levanta e recomeça a cantar. É a transmissão, a internet cai, a gente volta. Nós estamos aqui de novo. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Bom, parece que está tudo em ordem. Bom, não só a rainha de França vem nos alertar no Evangelho segundo o Espiritismo, como tem lá nas leis morais, falando sobre o amor, sobre o perdão. Né? Então a gente precisa assimilar esses ensinamentos e dar um passo para esse mundo de regeneração. Porque a Terra, o planeta Terra, ainda não chegou nesses padrões que nós podemos chamar de valores do Evangelho. Está distante. A gente vê cenas nos noticiários, né, e mostra o quão distante estamos dessa época onde, como dizem os espíritos, pensaremos no mal ainda, mas não praticaremos. Então, entre o impulso está o controle da razão. Entre o impulso está a consciência que limita a nossa ação. E hoje a gente dá vazão aos impulsos sem nenhum controle, né? Então, muito oportuno a passagem de hoje. Se o Antônio ou a Cleusa quiserem continuar, senão nós vamos para as vibrações, né? É também muito importante, né, as vibrações. E nós vamos ler alguns nomes aqui, no sentido de que aqueles que conheçam essas pessoas, que pediram as vibrações, possam também vibrar conosco. E se essas pessoas puderem estar nos acompanhando, melhor. Eles falam assim, a ajuda chega mais rápido? A sintonia chega mais rápido, com certeza, não é? Estar sintonizado com Jesus, com Deus, em qualquer situação, já é uma grande ajuda, porque a gente vai pensar melhor no que está acontecendo. Então nós vamos vibrar por Jean Pomante, José Roberto Rosa e Heraldo de Almeida Guini, que já estão na pátria espiritual. E vamos orar também, vibrar, né? Fazer nossas vibrações em benefício de Sandra Ivana Guelph, Arlete Mazeto, Isabel Garcia, João Jorge, Maria Ivete Sônia, Christian Tadeu da Silva, Evandro Nogueira, Renata Caetano Aoki, Lucas Flauzino dos Santos, Lu Dias, Ivoeni de Chave, Erdênia Inácio, Celina Maria de Oliveira, graças a Deus, está bem,
né? Já está saindo de casa, né? Já está fazendo as suas atividades dentro do novo normal, né? Maite Torres Brandão Carotti, Vanessa Cristina Carotti, Thierry Priscila Carotti, Nege Armindo na web, Rodolfo Paulino Primo, José Dantas de Souza e família, e João Carlos Gambini. Tenho certeza que tem mais alguém que nós possamos vibrar, mas você mentaliza essa pessoa para que a vibração chegue. Dimar, tem o pedido da Eulina pelo Face. É Vanderlei Mota. É sua família, Eliane e Bruno Mota. Também passando por dificuldade da Covid, não é? E tiveram um ente querido que passou para a espiritualidade, foi um filho. Então agora acho que o pai está, então... Vanderlei Mota é o pai, né? É. Vamos vibrar por ele, Eulina, pense, né, nessas pessoas, que nós possamos vibrar por todos eles. Bom? Deus, a vibração hoje é com você. Se o Antônio quiser fazê-las também. Quer fazer bem? Deixa eu falar você. Engraçadinho. Tá bom. Vamos lá. Vamos juntos fazer essas vibrações. Após termos recebido esses ensinamentos, para o nosso fortalecimento, nosso equilíbrio, vamos agradecendo ao Pai Criador e assim nos ligarmos, continuar com a nossa ligação com Jesus, nosso Mestre, trazendo a sua figura doce, meiga, à nossa tela mental, para que desta forma possamos doar o que temos de melhor em nosso sentimento, em favor da espiritualidade amiga presente entre nós, para que distribua aos locais e pessoas que destas vibrações necessitam. Vamos vibrando por nossos irmãos que tiveram seus nomes citados, os desencarnados e os encarnados, para que a cada um o Divino Mestre Jesus conceda o que for de sua necessidade, o amparo, a orientação, o encaminhamento aos desencarnados e toda a sustentação necessária da corrente médica e enfermeiros da espiritualidade maior, para aqueles que estão passando por necessidades físicas, sejam elas quais forem, vítimas da pandemia, da Covid, outras doenças físicas, mentais, espirituais, passando por desequilíbrios. Vamos mentalizar esses nossos irmãos para que recebam o tratamento necessário em nome de Jesus. Vamos ainda mentalizando os nossos irmãos que estão no crime, no mundo dos vícios, das drogas, da prostituição, para que esses amigos benfeitores acerquem-se desses irmãos e que eles possam
por um relâmpago, perceber o amor do Pai Criador. E quiçá nesse relâmpago possam se arrepender de todo e qualquer mal maior que tenha provocado perante a sociedade, e deste arrependimento manifestar o desejo da transformação, mínima que seja, mas que seja o início de uma nova trajetória. Mentalizemos esses irmãos nas cadeias, nas casas de detenção, e também aqueles que são responsáveis por estas instituições, para que as dirijam com humanidade, com respeito ao próximo, até mesmo com amor. Vamos vibrando por aquele ser que perante toda e qualquer dificuldade sente o peso e acredita que não suportará. E neste crer, esteja pensando em acabar com a sua existência física. Vamos reforçando as nossas vibrações, o nosso pensamento neste mês ainda dedicado a esses irmãos, para que suportem as suas vicissitudes, as suas provações, confiando na bondade do Pai, confiando em si próprio e naqueles que o rodeiam, pedindo ajuda, socorro, mas que não cumpram com o ato do qual se arrependerão ao se depararem do outro lado da existência com a continuidade da sua vida. Acerque-se, Senhor, desses nossos irmãos, para que eles despertem e renovem a sua esperança e sintam vontade de viver. Nesta mesma vibração de amor, vamos envolvendo aqueles que já praticaram o ato suicida e hoje estão desesperados do outro lado da vida, rogando a corrente de Maria e suas trabalhadoras, a falange dos samaritanos, dos socorristas, desta pleiade de espíritos amigos benfeitores, para que percorram por esses vales de sofrimento e de dor. Muitos deles clamando pela misericórdia do Pai, e que já têm assim a permissão de serem socorridos e encaminhados às escolas, hospitais, postos de socorro e colônias da espiritualidade maior. Vamos vibrando por nossos irmãos do outro lado do oceano, pelas nações distantes que também passam por provações coletivas, vibrando por seus governantes, assim como vamos vibrar intensamente pelo nosso país, pelo Brasil, por nossos governantes, por esses irmãos, Senhor, que estão tão perdidos diante de um poder momentâneo
que a qualquer momento lhes poderá ser tirado. Que eles também possam despertar, Pai, para a responsabilidade do compromisso assumido, seja em qual posição for. E da mesma forma, que o Senhor tenha piedade de nós, governados, que também vibramos no mesmo padrão, e assim deixando de contribuir para o progresso, para o desenvolvimento, não só da nação em termos materiais, mas de toda a nação em termos morais, onde cada irmão necessita do outro. Cuida e zela, Senhor, para que possamos elevar o nosso pensamento, o nosso padrão vibratório e nos auxiliarmos. Em nome de Jesus. Vamos assim, vibrando ainda por todos os templos que professam os ensinamentos do Divino Mestre Jesus, vibrando em especial pelas casas espíritas, pela nossa doutrina dos espíritos, para que sejamos fortalecidos na nossa fé e continuemos com a nossa pequena colaboração para que se faça e se cumpra a vontade de Deus, nosso Pai, e não a nossa. Que Jesus, nosso Mestre, neste momento, possa adentrar todos os lares de todos os nossos irmãos que nos ouvem, que nos ouvirão, e que esses amigos benfeitores amoráveis possam ministrar o passe espiritual a cada um de nós, trazendo os fluidos benéficos, confortantes, renovador de nossas energias, o nosso equilíbrio material, emocional, espiritual. Pensemos em Jesus. Da mesma forma, que esses amoráveis benfeitores possam visitar os nossos irmãos à distância, onde quer que estejam, aqueles que necessitam do tratamento no corpo físico, para que suas células mal sãs sejam trocadas por células sãs, e que esses irmãos também, por meio do nosso pensamento, recebam este tratamento, este passe à distância. Pensemos em Jesus. Divino Mestre Jesus, nós vos rendemos graças por este instante, por este momento, pela oportunidade deste Evangelho. E que todos esses eflúvios de paz, de amor, de fraternidade, de equilíbrio, possam permanecer conosco até o nosso próximo encontro e que seja levado ainda em outros locais onde a nossa mente não possa alcançar, mas que o amor infinito do Pai
certamente alcançará. Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Obrigado, Deus, pelas vibrações. Obrigado a todos que estiveram conosco, pelo Facebook, pelo YouTube. Nós tivemos uma queda na transmissão do YouTube, mas nós vamos colocar o vídeo completo lá assim que ele for possível, né? Baixar e colocar no YouTube. Tá bom? Então, muito obrigado. Fique bem, fique no bem. E amanhã a gente volta, né? A gente volta, se Deus quiser, se Ele permitir, e se for da vontade de Deus, não é? Então vamos colocar uma música de encerramento aqui da nossa transmissão de hoje e vamos passar também para que a Cleusa, o Antônio, a Cristiane possa falar alguma coisa, se despedir, né? Fiquem à vontade. Só expressar realmente a minha gratidão por mais esse evangelho, por mais essa oportunidade e que desejar aí que nós tenhamos uma boa noite de sono e que amanhã estejamos juntos novamente. Gratidão, boa noite a todos. Agradeço a Deus pela oportunidade e desejo a todos uma boa noite. É isso. Então vamos ouvir aqui o hino a Ismael, de Elizabeth Lacerda, vibrando para que o nosso mundo, e especialmente o nosso Brasil, possa um dia ser essa pátria do Evangelho, onde o Evangelho de Jesus será vivenciado em todos os corações. Uma boa noite, fique com Deus. Das paragens prateadas, nós ouvimos teu chamar, convocando nosso povo a grande missão levar. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé, fé em Jesus, venerável mensageiro do Evangelho de Jesus. Abençoa nossa pátria, este celeiro de luz. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, celeiro de luz, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé, fé em Jesus. Oh, 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 oh.
guiaram as sofridas desgarradas do amor. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, celeiro de luz, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé, fé em Jesus. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, celeiro de luz, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé, fé em Jesus. Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé. Hino a Ismael, versão Elizabeth Lacerda.